Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos falar sobre o ensaio SPT. Esse ensaio é regulado pela NBR 6484 do ano de 2001. Como é que vai ser feita essa aula? Nessa aula, basicamente, eu farei uma leitura direcionada da norma, mostrando quais são aqueles aspectos mais relevantes para a prova ou para a sua vida profissional. Provavelmente, por ser uma norma extensa, esse vídeo deverá ser dividido em duas partes, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou começar seria falar qual é o objetivo desse ensaio de acordo com a referida norma. O que essa NBR fala? Ela diz que o objetivo desse ensaio é que ele é um método de execução de sondagens de simples reconhecimento de solo, cujas finalidades são determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de ocorrência. Também, por meio desse ensaio, é possível a determinação do nível de água e também o mais importante e mais utilizado por nós engenheiros seria com certeza a informação da resistência à penetração N a cada metro desse solo. Então, basicamente, são essas as três informações mais relevantes que você, engenheiro, vai conseguir obter utilizando para isso o ensaio SPT. Sendo que dentre as três se destaca essa última, que seria o número N, que representa a resistência à penetração desse solo. Tudo bem? O próximo ponto, que é muito importante a gente falar, seria o que seria esse N? Como é que você obtém o N, que seria a resistência à penetração, por meio do ensaio SPT? Então vamos lá. Esse N, ele indica um índice de resistência à penetração do SPT. E essa determinação se dá como? Se dá pelo número de golpes correspondente à cravação de 30 centímetros do amostrador padrão, após a cravação inicial de 15 centímetros. E a norma ainda diz que, nesse caso, vai utilizar uma corda de sisal para levantamento do martelo padronizado. Eu sei que nessa parte, nesse item da norma, são muitas informações que podem deixar vocês um pouquinho confusos. Então, vamos lá. Primeira coisa que é muito importante. O amostrador, ele vai ter 45 centímetros. Aqui, 45 centímetros. E aí, quem está fazendo esse ensaio divide esse amostrador em três partes. Cada parte dessa divisão possui, obviamente, 15 centímetros. 15, 15, 15. Tudo bem? Quando você faz o ensaio, você crava esses 15 centímetros iniciais, só que esses 15 centímetros iniciais não servem para a determinação da SPT. Qual o valor desse amostrador que será representativo da resistência dessa camada de solo? Será os 30 últimos centímetros. Então, o valor que se obteve nos 15 centímetros iniciais, ele é descartado, você não leva ele em consideração e você só considera o valor necessário para a cravação dos 30 centímetros finais, ok? E como é que é feito esse ensaio? Esse ensaio, você vai com uma equipe, você tem um martelo. Esse martelo padronizado, que a gente vai falar daqui a pouco, ele cai em cima do amostrador padrão, de uma altura padronizada, que a gente também vai ver daqui a pouco. E o que você tem? Você tem uma roldana aqui em cima, um pino guia, e aí o funcionário, ele vai puxando a corda e soltando, de forma que esse martelo caia sempre aqui em cima do amostrador, da cabeça de bater do amostrador, tudo bem? Ótimo. Então, basicamente, seria esse o valor do N, que seria os 30 centímetros finais determinados pelo amostrador. Aqui eu tenho uma imagem representativa que está falando aqui. Nós temos aqui um amostrador, você dividiu ele
em 3 partes, sendo que os 15 centímetros iniciais já estão cravados aqui na terra. E aí será exatamente o valor de número de golpes para cravar esses 30 centímetros iniciais que levaram à determinação do valor da resistência do solo. E esse valor desse N é muito importante para a gente, engenheiro, porque com esse valor do N você vai conseguir ter uma ideia sobre quão resistente é esse solo, se é uma argila mole, se não é. E você vai poder utilizar esse valor para estimar a resistência do solo e dimensionamento de fundação. Tudo bem? Então, o SPT é determinado pelo número N de golpes referente aos 30 centímetros finais do amostrador padrão. E qual que é o valor do peso desse martelo que cai de uma altura padronizada por meio dessa roldana e bate aqui no seu amostrador padrão? Esse martelo ele tem um peso padronizado, que é de 65 quilos. Então, o martelo, o peso padronizado dele é 65 quilos. Então, vamos para a próxima parte aqui. E como é que é o processo de perfuração? Isso aqui também é algo que gera muita dúvida. O processo de perfuração inicia da seguinte forma. A sondagem ela deve ser iniciada com o emprego do trado concha ou cavadeira manual até a profundidade de 1 metro. Seguindo-se a instalação até essa profundidade, ou seja, esses 1 metro iniciais, do primeiro segmento de tubo de revestimento, dotado de sapata cortante. Então, o que é importante você perceber nesse momento? O ensaio, vamos imaginar que aqui nós temos a superfície do nosso solo. Aqui nós temos a superfície do solo. O ensaio, ele não inicia exatamente da superfície, a medição do número N. Como é que você vai fazer? Você vai utilizar ou um trado concha, vai fazer um orifício no chão até 1 metro, até 1 metro de profundidade, e vai ser a partir desse 1 metro de profundidade que você vai iniciar de fato o ensaio. Esse 1 metro inicial, ele é descartado porque nesse primeiro metro, muitas vezes tem uma terra do tipo com resquícios de matéria orgânica que vai fazer com que você tenha uma resistência, às vezes, menor, não representativa no solo desse primeiro 1 metro. Então, esse primeiro 1 metro, você utiliza o trado concha, faz esse orifício de 1 metro, coloca o revestimento aqui na lateral do orifício e a partir daí que você vai iniciar o processo de fato da sondagem. Tudo bem? Ótimo, então a gente já fez esse orifício até 1 metro. Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo é listado aqui na norma. Ele diz o seguinte: nas operações subsequentes, deve ser utilizado o trado helicoidal até se atingir o nível de água freático. E ele também diz o seguinte: não é permitido que nas operações com trado seja cravado dinamicamente com golpes do martelo ou por impulsão da composição de perfuração. Então, vamos tentar entender direitinho o que foi dito aqui. O primeiro ponto a ser destacado é: nós temos 2 tipos de trado que você vai utilizar basicamente nesse ensaio do tipo SPT. Então, no ensaio SPT, nós temos o trado do tipo cavadeira e o trado helicoidal. O trado do tipo cavadeira, você só vai utilizar no primeiro metro de perfuração, no primeiro 1 metro de perfuração. Então, você vai fazer um orifício no solo até a profundidade de 1 metro, utilizando para isso o trado do tipo cavadeira. Quando você já chegou nesse 1 metro de profundidade, a partir dessa profundidade, a parte do ensaio que necessita de trado será feito necessariamente com trado helicoidal. Só que a norma ela é inteligente ao especificar como é que deve ser feito essa perfuração. Por quê? Ela fala que você não pode utilizar movimentos dinâmicos ou uma pressão sobre o solo para facilitar essa perfuração, para não afetar o resultado do SPT do solo
a partir desse orifício, tudo bem? Aqui nós temos uma representação de como é feito esse furo por meio do trado. E aqui nós temos uma torre de sondagem utilizada para o ensaio SPT. Tudo bem? Então, basicamente, por enquanto é isso. Vamos para o próximo. Agora, o que acontece? Vamos voltar aqui que vocês vão perceber uma coisa muito importante. Até que profundidade você vai utilizar o trado helicoidal para fazer essa perfuração? Ele deixa bem claro no item 6.2.2 e ele disse que você vai utilizar esse trado até atingir o nível de água do lençol freático. E por quê? Porque a gente vai ver agora. Quando você, olha aqui, o que ele fala no item 6.2.4? Quando o avanço da perfuração com emprego do trado helicoidal for inferior a 50 milímetros após 10 minutos de operação, passa-se ao método de perfuração por circulação de água, também chamado de lavagem. Então, qual é uma das possibilidades de você utilizar o método de lavagem? Você está fazendo a perfuração com o trado e você vai ter um avanço inferior a 50 milímetros. E esse avanço inferior a 50 milímetros não é em qualquer tempo. Você tem que ter pelo menos 10 minutos de trabalho e após 10 minutos de operação, você teve um avanço menor do que 50 milímetros. Se isso aconteceu, a norma te autoriza a começar a utilizar um método de perfuração que utiliza circulação de água. Então, aqui nós temos uma representação desse método, que daqui a pouco a gente vai falar dela com mais detalhe. Mas, basicamente, para você fazer o método de perfuração com circulação de água, você necessita de uma bomba hidráulica, de um trado helicoidal e do trépano, tudo bem? Vamos continuar. Vamos continuar falando desse tipo de perfuração na qual se utiliza a circulação de água. Então, vamos lá. A perfuração por circulação de água. A operação em si consiste na elevação da composição de perfuração em cerca de 30 centímetros do fundo do furo e na sua queda, com movimentos de rotação alternados de vai e vem. E o que a norma também diz? Quando se retirar a cota de ensaio e amostragem, a composição de perfuração deve ser suspensa a uma altura de 20 centímetros do fundo do furo. Então, vamos ver essa parte aqui com detalhes, porque aqui nós temos várias informações bastante relevantes para uma prova de concurso ou para a sua vida prática. O que a gente tem aqui? O que essa norma ela deixa claro nessa parte do exercício? Você teve um avanço menor que 50 milímetros durante 10 minutos consecutivos. E por conta disso, você começou a utilizar o método de lavagem. O avanço começou feito pelo método de lavagem, tá? Como é que você vai fazer a execução disso? A composição de perfuração, ela tem que estar em cerca de 30 centímetros do fundo do furo. Eu já vi várias provas de concurso cobrando isso. Então, a composição de perfuração tem que estar pelo menos 30 centímetros do fundo do furo. E como é que vai ser feito esse processo de avanço? Movimentos de rotação alternados de vai e vem. Então, aqui ele está caracterizando como é que você vai fazer esse processo de avanço utilizando para isso a lavagem. Então, vamos continuar. Agora, vamos imaginar que você atingiu a cota de ensaio e amostragem. O que ele especifica aqui de forma bem clara? A composição de perfuração, ela deve ser suspensa, você deve parar essa perfuração a uma altura de 20 centímetros do fundo do furo, mantendo-se a circulação de água por tempo suficiente até que todos os detritos da perfuração tenham sido removidos do interior do furo.
Então, eu vou fazer uma análise, eu vou fazer um desenho esquemático aqui que vai ficar um pouco mais claro para vocês como fazer isso. Nós temos aqui uma perfuração. E vamos imaginar que essa aqui é a cota que você gostaria de atingir com esse processo de perfuração com circulação de água. Aqui é a cota. O que a norma diz? Esse processo de ensaio e amostragem, essa composição de perfuração, ela tem que ficar suspensa pelo menos 20 centímetros acima da cota final de ensaio, que, por exemplo, seria aqui. Mas aqui, é claro, quando você deixar ela suspensa, que vai estar cheio de terra, né, ainda. E aí, no caso, a norma fala para você manter a circulação de água até que todo esse detrito que está no interior do furo consiga sair. Basicamente é isso. Aqui você vê o processo da bomba, aqui está tendo a saída de uma mistura de água e lama, e dá para ver aqui o processo de avanço da perfuração, de entrada de água pela bomba e de saída de água aqui por esse cano. Aqui nós temos também uma representação esquemática, que está falando que você tem que instalar a mangueira e a bica de lavagem, encher a caixa de água que vai estar acumulando a água que vai entrar e descer a composição. Tudo bem? Aqui nós temos várias fotos mostrando esse procedimento. Deixa eu ver quanto tempo de aula nós já temos. Só um segundo. Aqui. Então, vamos fazer o seguinte, para que esse vídeo não fique muito grande, já que ele já está com 16 minutos, eu vou parar o vídeo por agora, e aí na próxima aula eu continuo falando com vocês sobre esses processos de execução do ensaio do tipo SPT, tudo bem? Então, a gente para por aqui, a gente finaliza essa aula mostrando onde que você tem que parar esse ensaio de SPT quando você está utilizando o método de lavagem, e na próxima aula a gente continua, tudo bem? Então, até, tchau, tchau!